Muito boa tarde, o meu nome é Gonçalo Cardoso e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Museus e Companhia da ABC Portugal. Como sabem, este é um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Tivemos aqui já diversos convidados de museus de tutela municipal, da Administração Central e hoje estaremos à conversa com o diretor de um museu eclesiástico, de um museu da Igreja Católica. Marco Daniel Duarte é o nosso convidado desta tarde que nos irá falar do Museu do Santuário de Fátima. O museu, como sabem, não é um local onde apenas se expõem objetos. O museu é muito mais do que isso. O museu procura explicar contextos sociais, políticos, religiosos e muitos outros. Convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Já sabe, às segundas-feiras, a partir das 13 e depois aos sábados, pelas 18, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Até já! Muito boa tarde, Marco Daniel Duarte, e seja bem-vindo à ABC Portugal e ao Harém. E se permite, irei utilizar uma expressão oriunda de onde és natural, das Beiras, mais concretamente da Covilhã, que é usar o bem-ajas. Bem-ajas por teres aceitado prontamente este nosso convite. Muito obrigado, é um gosto estar aqui nesta rubrica em Harém e a falar sobre museus. Os museus são de facto um mundo e, portanto, há muito para dizer. É isso, vamos falar deste grande mundo dos museus que nos é muito, muito caro. Mas antes de falarmos propriamente dos museus, gostamos de sempre conhecer um pouco do percurso dos nossos convidados. Fala-nos um pouco de ti, portanto, já disse no início que és natural da Covilhã. Sou beirão, com muito brio, os beirões são muito briosos. Nasci em terras do granito, na Covilhã. Aí fiz o início da minha instrução primária, o ensino secundário, e depois rumei para Coimbra, onde depois, enfim, frequentei a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ganhando novas ferramentas para interpretar o mundo. Muito bem, falaste da terra do granito, há aquela canção de Castelo Branco, não é? Eu nasci na beira, sou homem pequeno, sou como o granito, bem rijo e moreno. Não sei se aplicam a todas as palavras, mas sim, quase todas devem ser verdade. É isso. Então, portanto, fizeste o percurso lá na Covilhã e foste para Coimbra, onde te licenciaste em História, variante História da Arte. Era esse o teu desejo, entrar nesse curso, quando concorreste? É verdade, aliás, é na Covilhã que nasce esse desejo. Na verdade, logo ali pelo 9º ano, tinha a convicção muito, muito clara que queria estudar História da Arte. Por esse motivo frequentei o curso de Artes, precisamente porque era nesse curso que existia já a disciplina de História da Arte, e tive esses 3 anos de iniciação, aquilo que é, obviamente, ao nível do secundário, daquilo que são as correntes artísticas ao longo dos tempos, e que depois pude aprofundar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E nesse período atraía-te mais a parte da arte religiosa, já, nesse momento? Devo dizer que sim, a arte religiosa fascinou-me desde sempre. Achei sempre que era uma forma de interpretar o mundo a partir de determinados conceitos que as pessoas, que os seres humanos têm, independentemente do tipo de religião que tenham. Portanto, a arte religiosa
tem sempre um cunho particular sobre a forma de dizer o mundo, seja na antiga Grécia, a arte religiosa grega, seja na antiga Roma, na Mesopotâmia, no Egito. E, na verdade, a relação que a arte tem com a religião é uma relação, por vezes, até ambígua, sempre eivada de poder, da forma de manifestar, a partir dos cuidados da arte, determinados conceitos. E essa relação sempre me entusiasmou, perceber como é que o ser humano se interessou por, a partir da arte, dizer coisas. E, portanto, nessa licenciatura, nas várias cadeiras, foi ao encontro das suas expectativas dentro deste mundo da arte religiosa? Sim, eu posso dizer que tive o privilégio de ter muito bons mestres. A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra tinha uma boa escola ao nível da História da Arte, situava-se entre aquela escola mais formalista que durante algum tempo foi cultivada nos centros universitários, mas também já uma escola que apontava para aquilo que chamamos de história das mentalidades, a partir das ideias. E a arte é obviamente veículo, não é apenas isso, mas é sobretudo um lugar de conhecimento para o mundo que já aconteceu e que continua a acontecer. E, portanto, dei por mim diante de pessoas que me ajudaram, mesmo daqueles que não eram de História da Arte, daqueles que eram os historiadores do CUR, a olharem para a obra de arte como um documento e não apenas como um documento do passado, mas como um lugar de informação que nos ajuda a perceber o futuro. A determinada altura tiveste que optar pela via científico-educacional, ainda tiveste uma experiência a nível do ensino. Sim, também era minha intenção perceber como é que funciona o sistema educativo e como é que um professor se deve posicionar relativamente a esse sistema educativo com as ferramentas que adquire na universidade e, portanto, fiz essa via de ensino, da qual me orgulho muito. Tive uma experiência muito, muito curta, uma vez que depois comecei uma carreira de investigação a tempo inteiro, mas tenho muitas saudades de dar aulas. Essas saudades foram depois colmatadas pelas, inúmeras conferências que sou chamado a fazer e com muito gosto o faço, mas sempre que posso aceito convites das escolas secundárias para continuar a ter contacto com este tipo de público. Muito bem, portanto foste também fazendo logo ao longo da licenciatura vários trabalhos de investigação, creio, e depois no fim da licenciatura começaste logo uma grande investigação numa determinada área que à qual estás ligada hoje, creio. Sim, pois é precisamente essa investigação que provavelmente será responsável por sair de Coimbra e vir rumar a Fátima. No âmbito do doutoramento que entendi que seria importante fazer, achei que, obviamente, iria estudar arte religiosa e gostava de estudar arte religiosa contemporânea. Por um lado, porque se tem uma noção de que há um divórcio muito grande entre a Igreja e os artistas, o que não é totalmente verdade. É uma frase que ajuda muito a construir um determinado tipo de discurso, mas, na verdade, se olharmos para o passado, e para o passado recente, portanto, para a contemporaneidade, há muito bons artistas a fazer obra para a Igreja e há muito bons exemplos a estudar. E depois, quando fui à procura de perceber o que é que deveria estudar para o doutoramento, percebi que no panorama português havia um lugar que estava ainda por estudar e onde via vários artistas a fazer obra ao longo de todo um século. Esse lugar era nem mais nem menos do que um dos lugares mais visitados do país, que atrai visitantes de outros países e que se manifesta como uma espécie de laboratório que permite entender uma arte que vem ainda do século XIX e continua a fazer-se no século XX, uma arte já do seu tempo, ali dos anos 50, e depois continua a ser arte de cada tempo, em cada época, inclusivamente a inaugurar paisagens artísticas que não vemos até noutros lugares do país e em poucos do mundo, com, por exemplo, já a Basílica da Santíssima Trindade. E, portanto, decidi estudar o Santuário de Fátima. E aqui para nós, sentiste algum preconceito quando fizeste esta proposta de investigação?
Sim, não por parte da orientadora, que foi desde a primeira hora muito receptiva a este tema, mas sim, a Academia não está preparada para o estudo da realidade religiosa. Não é apenas da arte religiosa, mas da realidade religiosa, de realidades ligadas à espiritualidade. São áreas muito difíceis de mensurar. E, portanto, este paradigma que nós temos, muito cartesiano, de termos de medir tudo, de pesar tudo, de documentar tudo, obviamente conseguimos fazê-lo relativamente ao Santuário de Fátima e qualquer outra realidade religiosa, mas do ponto de vista das academias continua a existir algum preconceito. Eu tive que vencer alguns preconceitos. E depois esses preconceitos não são apenas de dentro das academias. As próprias instituições religiosas tendem a deixar-se contaminar com esse preconceito. Eu posso dizer que quando cheguei ao Santuário de Fátima para estudar, apresentei-me, era o Monsenhor Guerra, Luciano Guerra, o reitor da época, e disse algo que vinha, pedi autorização para, enfim, ver os arquivos. Como é óbvio, os arquivos do Santuário de Fátima têm de ser lidos com muita precaução e, portanto, o santuário obviamente teve essa precaução e isso é completamente legítimo. O que eu não estava à espera era de encontrar um reitor que tinha patrocinado tanta obra de arte, dizer-me, nós aqui não temos muita arte. Este preconceito vive-se afinal também dentro da Igreja. Claro que o meu objetivo foi, e a minha missão era provar exatamente o contrário. O santuário foi, de facto, um grande estaleiro de obra de arte e aquela pessoa que me estava a receber daquela maneira, muito afável, obviamente, aliás, é ele depois o responsável por entrar no santuário já com funções para dirigir o museu, mas nesses anos iniciais, em que me conhecia apenas como investigador, a primeira missão que eu tive foi, de facto, levar a instituição a reconhecer como foi importante para a história da arte em Portugal o Santuário de Fátima. Ao longo de diferentes épocas, com diferentes estéticas, com diferentes preocupações artísticas, religiosas, mas há determinados momentos da arte em Portugal que não podem ser lidos sem passarmos pelo Santuário de Fátima. Muito bem, portanto, foste fazendo a tua investigação, entretanto, como disseste, foste convidado para assumir a direção do Museu do Santuário e que depois, mais tarde, fizeste a tua tese de doutoramento e que venceste esses preconceitos, não é? Já visitavas museus na infância? Tinhas esse desejo de entrar no mundo dos museus? Sim, posso dizer que sim e posso dizer que não. Em primeiro lugar, posso dizer que, sendo filho de uma família de classe média, enfim, talvez até média-baixa, posso dizer que a educação é muito confiada à escola nestes aspectos e esta sociologia está talvez ainda por fazer no nosso país. Portanto, percebermos como é que a escola é tão importante, aliás, todos sabemos isso, mas talvez quando sentimos na pele, podemos perceber claramente como isso é importante. Portanto, a aproximação de pessoas como eu, miúdos como eu, ao mundo dos museus é feita pela escola, invariavelmente pela escola. E também temos que dizer que há uma assimetria muito grande entre interior e litoral do país. Os grandes museus continuam, ou nessa altura estavam muito mais implantados no litoral, e portanto era essa visita de estudo no final do ano, ou ao meio do terceiro período, normalmente, que nos possibilitava ir ver museus. Claro que íamos vendo alguns museus, mas as condições não eram assim tão fáceis para pessoas que nascem na beira interior. Sim. Na década de 70. Nessa altura, portanto, as grandes referências dessa área, o Museu Tavares Proença Júnior, talvez, sim. E o Museu da Guarda. Em Castelo Branco, também na Guarda, umas tentativas de museus que se faziam na cidade da Covilhã. Depois, esse interesse pelo património leva-me a ter algum ativismo relativamente à cidade da Covilhã. Não que tivesse tido frutos, mas a determinado momento ali, pelo secundário, com alguns colegas, olhávamos para as muralhas da cidade, o pouco que resta do pano da muralha, e fomos inclusivamente limpar aquelas ervas que estavam ali e que achávamos que estavam a desvalorizar as muralhas, e com este grupo de amigos também vamos à descoberta de outros museus, inclusivamente em Coimbra, o Museu Machado de Castro, outros museus em Lisboa, mas
essa decalagem que existiu nos anos 80 entre interior e litoral, eu sentia também. Isso é uma realidade. Quando foste convidado para dirigir o Museu do Santuário de Fátima, é que é um museu especial, portanto é uma grande responsabilidade, porque realmente o santuário não é de Fátima, não é de Portugal, mas é do mundo, não é? Sentiste esse peso da responsabilidade? A grande responsabilidade que se sente no santuário, e não apenas ao nível do museu, é de facto essa. Eu costumo dizer que é a questão das escalas. Aquilo que fazemos tem uma repercussão que muitas das vezes nós percebemos qual ela é. Portanto, fazemos um desdobrável e vemos esse desdobrável na mão de um visitante, de um peregrino. Mas depois, quando visitamos um país estrangeiro e vemos a Virgem de Fátima a povoar as diferentes igrejas que estamos a ver, percebemos que aquele desdobrável tem uma dimensão muito maior, e quando aquele visitante leva esse desdobrável para o seu lugar de origem, vemos esta escala, uma escala que não se consegue medir. E a escala, relativamente à experiência dos visitantes, é a mesma escala que experimentamos quando estamos a trabalhar nas reservas do museu. Isto é, quando sabemos que é um museu que é formado por diferentes tipos de espólio, mas que um núcleo fundamental desse espólio é precisamente constituído pelas ofertas que os diferentes peregrinos deixam no Santuário de Fátima, aí estamos a ver como a tarefa do museólogo, dos diferentes agentes da museologia no Museu do Santuário de Fátima é elevada a uma potência muito grande se comparada com outro tipo de museus. Vamos ver. As histórias que temos que contar não se circunscrevem ao território local, nem ao território regional, nem ao território nacional, mas é uma escala internacional. E, portanto, aquele objeto fala-nos daquela pessoa que vive numa comunidade, mas essa comunidade pode não ser a comunidade nacional, pode ser uma comunidade muito longe de Fátima, e chegarmos às informações dessa comunidade é muito mais complexo do que este tipo de relação que nós estamos habituados a trabalhar num museu de belas artes ou num museu de património mais etnográfico, enfim. Portanto, mas esta escala é aquilo que mais fascina quem trabalha num museu como o do Santuário de Fátima. E depois é também a escala daqueles que nos apreciam. Um oriental não vê uma exposição da mesma forma que vê um ocidental. Uma pessoa que nasce em França nos anos 50 não vê uma exposição da mesma maneira que uma pessoa que nasce em Portugal nos anos 50. E nós temos que trabalhar este tipo de público, que é um público muito generalizado e muito exigente e cada vez mais exigente. Queres-nos explicar um pouco em que contexto é que foi criado este museu? Este museu data de 1955. Eu costumo dizer que é dentro do santuário das instituições mais antigas. É o primeiro bispo da Diocese restaurada, Dom José Alves Correia da Silva, que sente a necessidade de não deixar cair os testemunhos materiais que nessa altura já começavam a escassear, ou já estavam rarefeitos, ou já estavam em diferentes mãos, em diferentes lugares, e ele sente a necessidade de, através da ereção do museu, consagrar ali uma instituição, a que chama Museu-Biblioteca, nessa raiz longínqua que os museus-bibliotecas têm ligados ao iluminismo, a esses museus-bibliotecas do século XVII e XVIII, e, portanto, essa ideia de, numa instituição dentro do próprio santuário, conseguir ter aquilo que nós hoje chamamos de lugares de memória. E, portanto, nessa carta fundacional, de 1955, o bispo da época diz que tem que se guardar os testemunhos ligados aos videntes, ligados à ambiência de 1917, portanto o ano fundacional de Fátima, se quisermos dizer desta maneira, mas também às diversas viagens da Virgem Peregrina que já estava a ir pelo mundo fora e que trazia consigo objetos que falavam dessa devoção a Nossa Senhora de Fátima, e fala ainda também da constituição de uma biblioteca e de um arquivo. E isto, nós estamos a recuar a 1955 e podemos ver como está aqui toda a teorização que ainda hoje nas universidades se faz à volta das ciências da memória, dos arquivos, das bibliotecas e dos museus, que têm que falar uma linguagem comum
para poderem servir o mesmo propósito de recolher esses traços de memória para que possam ser interpretados e possam ajudar a construir a instituição no futuro. Portanto, o museu aparece em 1955, nunca teve um edifício como próprio para museu e, por isso, tantas vezes encontramos muitas pessoas que não sabem que existe um museu no Santuário de Fátima, também pela, linguagem avassaladora que o próprio santuário também tem e pelas diferentes coisas que as pessoas fazem em Fátima, mas cada vez mais se dão conta desse museu, sobretudo a partir do ano 2002, quando se monta uma exposição permanente para mostrar os ex-votos que os peregrinos oferecem à Virgem de Fátima. A exposição Luz e Paz. Fátima, Luz e Paz. Ela tem esse título, e esse título ajuda a explicar a própria gênese da exposição. Ela aparece como uma exposição temporária, que afinal de contas depois se vem a tornar na exposição permanente do Museu do Santuário de Fátima, e por isso é que aparece com um título típico das exposições temporárias. É nesse núcleo que se expõem vários objetos de diversa natureza, de diversos materiais. Muitos deles são em ouro e isso aparece nas pessoas como um lugar de referência, precisamente por causa desses ex-votos que os peregrinos oferecem à Virgem de Fátima, os seus tesouros pessoais, ou em ação de graças, ou através de súplicas que fazem perante a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e é nessa exposição que está a peça âncora. Sim, ia perguntar, ia avisar que, entretanto, vamos entrar nesse mundo da exposição Luz e Paz. Vamos fazer isso depois dos próximos comerciais, está certo? ABC Portugal 92.3 FM 92.3 é muito melhor. E voltamos à segunda parte do programa Museus e Companhia. Estamos à conversa com Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima. E estávamos a falar na exposição Luz e Paz, portanto a exposição permanente, digamos assim. Ele está situado, por vezes há essa dúvida, portanto, estando no recinto voltado para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é no edifício do lado direito, o edifício da Reitoria, certo? No edifício da Reitoria, exatamente. Neste momento, essa exposição está fechada por uma questão de, prevenção e de segurança relativamente à Covid, porque o espaço, é bastante desafogado, mas quando temos grupos muito grandes não é, e isso pode acontecer no Santuário de Fátima, e portanto tivemos que nos precaver. Por essa razão, a peça âncora dessa exposição, que é a coroa de Nossa Senhora de Fátima, a coroa preciosa que tem a bala que atingiu o Papa João Paulo II, essa peça foi propositadamente colocada na exposição temporária e, portanto, pode ser vista no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade. Muito bem, portanto é uma peça âncora, digamos assim, dessa grande exposição Luz e Paz. Normalmente está aberto o museu diariamente. Sim, todos os dias, das 9 às 13 e depois das 14 às 18. E é pago habitualmente o ingresso para visitar? Nesta exposição que agora está fechada é pago o ingresso, é um pagamento, quase simbólico. Neste momento o santuário tem esta exposição fechada e a exposição temporária é de acesso gratuito e, portanto, quem quiser aproveitar para ver a coroa de forma gratuita pode aproveitar ao longo deste ano. Muito bem. Na exposição Luz e Paz, que entretanto irá reabrir, esperemos, não sei se há previsão da abertura, mas então já há pouco falaste de forma geral o que se pode encontrar, e a tal peça âncora que é a coroa. O que é que um visitante pode tomar contacto ali nessa exposição? Nesta exposição esta exposição podia ter um subtítulo que era uma história de amor entre os peregrinos e a Virgem de Fátima. Precisamente porque ali encontramos aquilo que eles deixam no Santuário de Fátima e que são os seus tesouros, que podem ser de ouro ou de prata, mas podem ser também de cera, podem ser também de plástico, podem ser de renda, de têxtil, matéria têxtil, e são os peregrinos dos quais nós não conhecemos absolutamente nada, a não ser aquele gesto que os perenizou naquele museu,
ou também dos peregrinos dos quais nós conhecemos as suas biografias, por serem dignitários da Igreja ou pessoas mais conhecidas a nível da história nacional. Na mesma exposição temos, enfim, pode estar uma picareta de uns mineiros que entenderam que as suas vidas estão ligadas à Virgem de Fátima, e nessa mesma exposição pode estar um anel de uma criança, de um bebê que porventura estava em perigo de vida e os seus progenitores decidiram oferecer aquele anel à Virgem de Fátima, ou pode estar também o manto da Rainha Dona Amélia, que é uma peça obviamente muito nobre, solene. Pode estar a banqueta que também com devoção foi oferecida à Nossa Senhora de Fátima de prata, pode estar a coroa preciosa que a imagem ostenta nos dias solenes, ou até as peças que os próprios papas, quando visitaram Fátima, deixaram. E entre essas peças estão as 3 rosas de ouro que o Santuário de Fátima já recebeu como distinção da Santa Sé. A rosa de ouro do Papa Paulo VI, que foi entregue por um legado pontifício, mas depois a rosa de ouro do Papa Bento XVI, que foi entregue por mão própria, e a rosa de ouro do Papa Francisco também. Só preciosidades. E também um cuidado pela diversidade de materiais, em termos de conservação, também não será fácil, não é? Tanto tipo de material no mesmo espaço, digamos assim. Sim, é um grande desafio que temos não apenas no espaço expositivo, mas também nas reservas. Os materiais de que são feitos estes conjuntos de espólio que temos no Santuário de Fátima obrigam-nos a ter uma atenção redobrada. Ainda para mais, alguns destes objetos são de figuras eminentemente importantes na história de Fátima. Por exemplo, algumas peças ligadas à Irmã Lúcia, aos pastorinhos, que vão desde a matéria, enfim, têxtil à matéria, assim para dizer, mais difíceis, orgânica. Por exemplo, a trança de Santa Jacinta Marto, matéria orgânica que temos que preservar com todos os cuidados. Há pouco falaste do manto da Rainha Dona Amélia e através do restauro para uma exposição temporária, que podemos falar mais à frente, creio que ganharam um prémio da APOM, da Associação Portuguesa de Museologia, certo? Sim, a APOM reconheceu esse esforço que fizemos para, olhando para uma peça patrimonial que interessa à Fátima, mas não interessa apenas a Fátima, entronca com aquilo que é a história nacional. O manto estava a precisar de facto de restauro e aproveitámos uma exposição temporária para o fazer, e em tempo recorde as conservadoras restauradoras, enfim, de alma e coração, puseram mãos à obra e, enfim, felizmente o manto está, obviamente, num estado de conservação agora, podemos dizer, melhor do que aquele estado de conservação que tinha quando o encontramos no Museu do Santuário de Fátima. E também ofertas de pessoas ligadas ao mundo do desporto. Também, sim, há várias, embora também haja mitos ligados a estas diferentes figuras que deixaram peças no Museu do Santuário, mas sim, a bota do Nuno Gomes, que está no Santuário de Fátima, e algumas peças ligadas ao mundo do desporto. Algumas delas não temos completa certeza documental e, portanto, eu prefiro não dizer aqui alguns nomes, mas assim que tivermos essa certeza, depois anunciaremos. Muito bem. Então vamos falar das exposições temporárias, que também, portanto, é uma grande marca do Santuário. Das exposições, creio que são das mais visitadas do país e de grande qualidade. Porquê avançar com esse projeto de exposições temporárias e desde quando? Este projeto de exposições temporárias começa com uma espécie de análise da memória que o Santuário faz a partir dos centenários, podemos dizer assim. A partir de determinado momento, em Fátima, tudo começa a fazer 100 anos, como calculamos. E a partir do momento em que percebemos isso, entendemos que o espólio deveria ser colocado a falar sobre Fátima, não a falar daquilo que o espólio é em si, mas num discurso articulado que pudesse levar os peregrinos a entender aquilo que Fátima tem ao nível das diferentes temáticas. As exposições começam em 2009 com uma exposição sobre Francisco Marto.
depois uma exposição sobre Jacinta Marto, e estas duas exposições eram uma espécie de díptico que formavam um projeto único, uma num ano, outra no outro ano, e foi a partir destas duas exposições, muito pequenas, né, na altura, comparado com as exposições que neste momento fazemos, que o Santuário percebeu que havia uma nova forma de comunicar Fátima. E essa forma passava por uma estratégia antiquíssima na Igreja, que é a chamada Via da Beleza, ou Via Pulchritudinis, e que afinal tanto se compagina com aquilo que são as ferramentas da museologia. A museologia é, de facto, um lugar de discurso onde, a partir de peças normalmente belas, nem sempre, mas normalmente belas, ajudam esse discurso depois ajuda a perceber uma determinada realidade humana. E foi depois, sucessivamente, então, ao longo dos anos que prepararam o centenário das aparições, surgindo a ideia de fazer uma exposição temporária em cada ano, de modo a glosar cada um dos temas do ano que se estava a tratar no Santuário de Fátima, e assim passámos por quase todas as temáticas já que interessam ao santuário, desde a temática do Imaculado Coração de Maria, o Segredo de Fátima, que é uma temática que tanto interessa a tantas pessoas. Conseguimos trazer algumas peças que eram peças muito importantes e muito difíceis de ver, que estavam em arquivos. Por exemplo, na questão do Segredo, a terceira parte do Segredo esteve no Santuário de Fátima, é uma peça que pertence ao arquivo da Congregação para a Doutrina da Fé, uma das congregações romanas, e teve que ser autorizada pelo próprio Papa para vir para o Santuário de Fátima. Glosámos ainda o tema da guerra e Fátima, o centenário da imagem de Nossa Senhora de Fátima, o centenário da Capelinha das Aparições. Neste momento temos uma exposição sobre os rostos de Fátima, como é que podemos descobrir estes rostos na história. Alguns deles são muito conhecidos. Obviamente a exposição começa com os rostos dos três protagonistas, dos três pastorinhos, mas depois deles sucederam-se uma série de rostos que nós, com o rosto coberto com máscaras, esta exposição tem essa particularidade, vamos à procura de tirar a máscara aos rostos, e essa máscara muitas das vezes pode ser o pó da história, que já não nos deixa ver esse rosto, as bibliotecas que custodiam esses livros, inclusivamente os rostos dos adversários, que, enfim, olharam para Fátima como um lugar de mentira e não de verdade, e, portanto, que tiveram a sua ação na história de Fátima. Sem qualquer preconceito, também é uma das marcas. Sim, sem preconceitos. Aliás, o preconceito é o pior inimigo da ciência, o pior inimigo do saber. E por isso, obviamente, a história de Fátima conta-se com todas as suas ambiguidades, com todas as suas dificuldades e com aqueles agentes que construíram Fátima. Alguns deles quiseram destruir Fátima e não construir Fátima. Mas isso faz parte também da história de Fátima e precisa de ser contada, recontada, reinterpretada, porque nós não olhamos da mesma maneira para essas figuras como foram olhadas nos anos 50 e nos anos 60. Exatamente. E falando desta ligação do mundo da ciência, notamos nas exposições temporárias e várias ações, mesmo que fazem, creio, visitas guiadas mensais sobre determinadas temáticas, há uma forte ligação às universidades e às diferentes áreas do saber. Sim, obviamente nós não sabemos tudo e não construímos tudo, e chamamos depois alguns investigadores que tenham trabalho feito em determinada matéria para nos ajudarem a perceber determinado núcleo da exposição ou determinada peça da exposição, e assim a exposição ganha ainda asas maiores, isto é, a exposição é o espaço com a museografia, com os objetos que estão naqueles suportes expositivos, mas a exposição é também o tempo de visita, de quando um visitante está a experienciar aquele espaço, é o tempo da permuta de informações entre os serviços educativos que acolhem o visitante e dizem uma série de informações e trocam informações e ajudam a interpretar o património que ali está. E depois é também este espaço que se agiganta nestas visitas temáticas, que
que fazemos a propósito das exposições. Portanto, o museu não se cumpre apenas, como todos sabemos, naquilo que é o espaço expositivo, é muito mais do que isso. Tem uma retaguarda, se quisermos, ligado ao mundo das reservas, do inventário, de todo o trabalho de investigação que é necessário ser feito para se construir uma exposição, e depois tem o trabalho da interpretação da exposição a vários níveis. Destas exposições temporárias, és capaz de escolher aquela que mais realizou? Essa pergunta é tão difícil, tão difícil. Eu não sou capaz de dizer. Certo. Todas elas têm um discurso que é próprio, têm todas elas algo em comum, e isso já tem sido também avaliado. Enfim, das coisas que mais me honra é que estas exposições já estejam a ser objeto de estudo por parte de alguns museólogos e de alguns historiadores dos museus. Estas exposições deram já origem a um artigo que saiu no Brasil, numa revista científica, que olharam para estas exposições e fizeram, enfim, uma análise da linguagem que subjaz a estas exposições, e, portanto, eu não consigo dizer, até porque todas elas tiveram, até mesmo pelo tema dos objetos especiais que estiveram nas exposições, é muito difícil. Cada uma teve a sua identidade, digamos, desta forma, e cada uma teve momentos áureos. Agora, há um momento que eu posso aqui, talvez, dizer, porque está relacionado com aquilo que é o mundo dos museus e dos preconceitos que às vezes existem relativamente aos museus, até em ambiente eclesiástico. Muitas das vezes diz-se que o museu pode ser um lugar onde as peças estão lá a dormir, ou estão fechadas e ninguém as vê. Eu, para construir as exposições, muitas vezes vou à procura de peças que estão ao oculto ainda. E de forma muito consciente, peço à comunidade que abdique delas por aquele tempo, para elas poderem ser vistas nas exposições. Por várias razões. Por um lado, porque acho que é importante valorizarmos as peças que estão nas nossas igrejas, e elas são mais valorizadas desta maneira. Quando elas entram novamente na igreja, a comunidade está a valorizá-las ainda mais. Por outro lado, porque acho que é importante dizermos a todos que o património das nossas igrejas é muito importante, não apenas para aquela comunidade, mas para a comunidade geral dos historiadores da arte e por aí fora. E por outro lado, porque elas ficam, ao contrário do que se pensa, mais acessíveis quando estão no museu. Isso aconteceu com o maior dos exemplos que se pode dar a este nível, acho eu. No centenário da imagem da Capelinha das Aparições, a exposição era sobre a imagem, mas a imagem não estava na exposição. Portanto, era a grande ausente da exposição. Porque, obviamente, os peregrinos vão à Cova da Iria e é no lugar da imagem que querem ver a imagem. Mas ficou acertado e, obviamente, muito pensado com o Sr. Reitor do Santuário, o Padre Carlos Cabecinhas, ficou pensado que numa tarde específica a imagem ia sair do seu ambiente de culto e ia integrar a exposição para que a exposição ficasse completa. E nessa tarde passaram pela exposição milhares de pessoas, obviamente, e tiveram acesso àquela imagem como não têm habitualmente, porque ficaram ao pé da imagem, muito mais próximas, à distância de um vidro, obviamente, mas muito mais próximas, e puderam ver a imagem de uma forma como não a podem ver quando ela está ao culto. E aquilo que mais me prostrou, posso dizer assim, pelos bons motivos, foi o facto de uma das primeiras visitantes ser uma cega. Como é que é possível uma mulher que não vê com os olhos querer ir à exposição para estar junto daquela peça? E afinal, o que proporcionou tudo isto foi precisamente o museu. Portanto, o museu, com a sua linguagem, é capaz de fazer ver aquilo que normalmente não se vê. Muito bem. E tem consciência que, através das exposições temporárias e desta ligação ao mundo das universidades e o próprio edifício, portanto, da Basílica da Santíssima Trindade, que trouxe ali grandes nomes da arte, nacionais e internacionais, tem vindo a Fátima novos públicos? Sim, temos completa consciência. Em primeiro lugar, também é importante dizer que os públicos de Fátima, e chamamos-lhe públicos porque estamos
numa entrevista sobre museus, obviamente, mas o grande público de Fátima são os peregrinos. E dentro desses peregrinos não podemos ceder à tentação de fazer uma análise sociológica como se fez no passado e como muitas das vezes os meios de comunicação social gostam de mostrar. Os públicos de Fátima, esse grande grupo de peregrinos, é muito diferenciado e é muito exigente naquilo que quer ver em Fátima. Por um lado, porque entende Fátima como sua, e isso é muito importante, e depois porque está habituado a ver em Fátima, enfim, algo de qualidade. E, portanto, esses públicos atraem novos públicos e aqueles que eu chamo de forasteiros da cultura também vão a Fátima. E, portanto, vemo-los também a olharem para Fátima como lugar de arte, lugar de cultura e cada vez mais a olharem para Fátima como um lugar de cultura, lugar de intelecto, e esses públicos não podem ser defraudados também. Portanto, eu digo que em Fátima existem todas as camadas sociais que encontramos na comunidade e digo que cada vez mais os peregrinos em Fátima são muito exigentes, o que é um grande desafio, obviamente. Muito bem. E a pandemia? Como é que foi viver a pandemia ali no santuário, nas exposições, a ter que encerrar, e o santuário que estamos habituados a vê-lo repleto, a vê-lo ali vazio? Pois, a pandemia afetou-nos a todos e posso correr aqui o risco de ser injusto, mas eu penso que os ouvintes concordarão neste aspecto com quem está dentro de uma instituição que está habituada a ter milhares de pessoas. A pandemia afeta ainda mais estas instituições, porque estão preparadas para acolher muitas pessoas e, de repente, essas pessoas deixam de vir pelas razões todas que sabemos, por razões sanitárias. E, portanto, as suas estruturas, que têm um custo muito grande para serem, obviamente, sustentadas, deixam quase de fazer sentido e foi necessário procurar novas vias de comunicação. O Gabinete de Comunicação do Santuário antecipou-se muito e gerou muitos vídeos que pudessem ser vistos e que pudessem levar Fátima e continuar a levar Fátima àqueles que não podiam vir a Fátima. E depois na parte do museu e dos espaços que são tutelados pelo museu, porque falta ainda falarmos das casas dos videntes, dos Santos Francisco e Jacinta Marto e da casa da irmã Lúcia, foram espaços que, ao contrário de outros anos que estavam habituados a serem percorridos por milhares e milhares de pessoas, enfim, os números baixaram bastante. Mesmo assim, são bastante confortáveis no ano que passou. O que é que tivemos que fazer? Tivemos que, obviamente, acatar aquilo que foram as normas sanitárias de fecho, quando assim foi decretado para os espaços museológicos. O próprio Estado reconheceu que não eram os espaços museológicos que eram grandes fontes de transmissão e, portanto, facilmente percebeu que era necessário colocar nos espaços que abriam antes dos outros os museus, as bibliotecas e os arquivos, e assim aconteceu. E, portanto, assim que pudemos, abrimos de imediato, obviamente, preparados com aquilo que é necessário para recebermos aqueles que nos visitam. Portanto, percursos sempre no mesmo sentido, para que não haja cruzamento de visitantes, as normas de higienização típicas dos museus. Aliás, os museus eram os espaços mais propícios. Todos sabemos que nos museus não se pode tocar em nada. Faz parte das regras dos museus e, portanto, enfim, agora... Obviamente foi com apreensão que vimos este tempo de inaugurarmos uma exposição e na semana seguinte termos de a fechar por causa das medidas sanitárias. Mas já há alguns anos atrás, longe de sonhar com esta pandemia, o Museu do Santuário fazia uma visita guiada virtual à exposição para memória futura, não é? E que se calhar neste período terão divulgado ainda mais para as pessoas visitarem confortavelmente em casa, já que não podiam sair, essas mesmas exposições. Sim, estas exposições nós tivemos o cuidado de fazer visitas virtuais, era para memória futura, mas também a pensar nos muitos peregrinos que não podem vir ao santuário. Nós sabemos que a devoção a Nossa Senhora de Fátima é muito, muito grande e que há peregrinos que durante a sua vida
não se podem fazer peregrinos de forma física. Pessoas que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos da América, que estão no Extremo Oriente, e alguns sim conseguem vir a Fátima, mas outros não, e a pensar nesses, fizemos essas visitas virtuais. Estávamos longe de imaginar quão teriam sucesso essas visitas virtuais em tempo pandémico. Nós vimos muitos museus a recorrer a este tipo de ferramenta, e muito bem. Nós já o fazíamos, não a pensar na pandemia, mas a pensar naqueles que de facto não podem ir ao museu, e o museu deve ir junto dessas pessoas, sem descuidar, obviamente, que o museu é sempre um museu. Muito bem. Em termos de quadros de pessoal, é um museu que tem várias áreas, não é? Portanto, há pouco também se falou do restauro, tem um departamento de restauro, ligado também à biblioteca, arquivo. Sim, o museu faz parte de uma constelação daquilo que nós chamamos as áreas da memória no Santuário de Fátima. A sua atividade levou a que, na última reestruturação dos serviços do santuário, o museu pudesse ficar como departamento autónomo. E, portanto, o Museu do Santuário tem depois as áreas da conservação e restauro, tem a área do inventário e da investigação, e tem a área dos serviços educativos, que são aquelas pessoas tão importantes nos museus que ajudam a fazer a ponte entre o visitante e os objetos que estão a ser visitados. É uma equipa na qual pomos muito enlevo, precisamente porque é preciso ter muitas qualificações, enfim, até ao nível das línguas, para chegar aos visitantes que temos no Santuário de Fátima. Depois as outras áreas da memória, a área do arquivo e a área da biblioteca, com a área da investigação, do serviço de investigação, estão num outro departamento, que é o departamento de estudos, que também tenho o gosto de dirigir. Portanto, são assim as duas asas do santuário ligadas à área da memória. Muito bem, estamos quase a terminar o nosso programa, não sem antes de perguntar qual é o teu sonho para o Museu do Santuário, ou os teus sonhos. Bem, o sonho para o Museu do Santuário é o de que o museu possa ser um lugar de humanidade. Tentamos sempre que seja, não sabemos se o estamos a conseguir, se não, mas se isto não fizer sentido, isto é, aquilo que eu costumo dizer é que o museu só faz sentido se o seu objeto for o ser humano. Mais do que a produção que esse ser humano deixa e que aparece ali mostrada nas vitrinas, o grande objeto do museu é o ser humano. E é isso que eu desejo para o Museu do Santuário, é que possa alcançar esse objetivo. Muito obrigado, Marco Daniel Duarte. Foi uma honra ter-te aqui neste programa. Muitos parabéns pelo teu conhecimento profundo e trabalho que muito valoriza a Igreja e o nosso património. Um grande abraço museológico, ou seja, como nós sabemos, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem logo que possam este museu e também as exposições temporárias. Na próxima segunda-feira teremos connosco Luís Mota Figueira, diretor do Museu Agrícola de Riachos, e certamente que vão querer conhecer. Já sabem, Museus e Companhia, às segundas-feiras, a partir das 13, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Obrigado e até lá.